Olá pessoal, hoje estou aqui no Porto do Recife, onde estarei mostrando para vocês todo o processo de importação e exportação a partir do porto. E para isso, está aqui ao meu lado o Dr. Carlos Vilar, que estará abordando todo esse processo conosco. Gostaria de saber um pouquinho, senhor, como funciona a estrutura do Porto do Recife? Como os demais portos brasileiros, o Porto do Recife é um porto comercial público, um porto onde movimenta cargas direcionadas ao país, cargas importadas do exterior, cargas exportadas para o exterior, como também cargas de cabotagem, são cargas de operação nacional entre portos brasileiros. A carga do Porto do Recife, oriunda do estrangeiro, quando ela chega ao porto, ela chega ainda sujeita ao desembaraço aduaneiro. Ela fica no porto como se ela fosse uma carga ainda que estivesse no exterior. Essa carga só pode sair do porto desembaraçada pela Receita Federal, em armazéns ou pátios do próprio porto. E o porto, ele tem quantos pátios para essa estrutura? O porto tem uma média de 120 mil metros quadrados de pátios, todos alfandegados, todos que podem operar carga, ainda sujeita ao desembaraço aduaneiro. Esse termo sujeito ao desembaraço aduaneiro é aquele em que precisa ainda da liberação da Receita Federal para que a carga possa sair do porto e se dirigir às empresas, às indústrias e ao comércio de um modo geral. Então nós temos 120 mil metros quadrados de pátio e temos com o porto ainda em torno de 25 mil metros quadrados de área coberta. A área coberta são os armazéns ou os silos verticais que o porto tem para operação de grão. Muito interessante. E em relação aos pátios alfandegados, quantos terminais alfandegados, quantos pátios em si você tem? Todos os pátios estão alfandegados, né? Mas com relação a pátio, eu vou me referir agora àqueles sistemas e aquelas instruções normativas que a Receita Federal permite determinado tipo de carga. O porto tem em torno de 100 mil metros quadrados de área, vamos chamar assim, de recinto alfandegado. Recinto alfandegado é aquele que a Receita permite que a carga fique por 90 dias até ser nacionalizada. Não sendo nacionalizada ou não aparecendo aí, a partir da declaração de importação, que é a DI que nós chamamos, essa carga ela é colocada em perdimento. Colocada em perdimento é aquela que o dono não veio pegar, a Receita Federal coloca em leilão público. Nós temos dois sistemas hoje no porto, muito interessantes, principalmente para alunos que estão conversando agora, e que na verdade de porto público do Brasil só Recife tem. O Porto de Recife tem. O que nós chamamos de entreposto aduaneiro industrial. É uma instrução normativa 241/2002 da Receita Federal do Brasil. Ele permite que a carga seja importada, seja tratada dentro do próprio porto, aí sem pagar os impostos, ser nacionalizada, e essa carga pode ser reexportada para o exterior. E interessante que nesse caso, quando você coloca nessa mesma instrução 241, onde tem o industrial, você tem o sistema da instrução 266. Vocês podem pesquisar isso no próprio site da Receita. Essa 266 permite que a carga seja exportada virtualmente. A carga permanece no porto, mas com essa declaração de aduaneira certificada, ele já pode vender essa carga no exterior e o novo dono que comprou a carga volta ao porto agora, já com a garantia de que a carga está no porto. Então, nós temos o DAC, é o sistema DAC. Então, esses são dois sistemas que somente Recife tem, em Porto Público, só tem em Recife. Atualmente a gente implantou agora o entreposto aduaneiro, que diferente do recinto alfandegado, ele permite que a carga passe um ano, prorrogando por mais um ano, ainda sem ser nacionalizada. Então esse conjunto aí, entre a carga do AIN 241, que é o industrial, e o DAC, e mais o entreposto, forma o diferencial do Porto de Recife hoje. Hoje nós recebemos cargas importadas do exterior, que são montadas as peças aqui no Porto, que vão trabalhar nas plataformas da Petrobras. Todas as plataformas da Petrobras que estão sendo montadas no país, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,
passa pelo Porto de Recife toda a confecção desses skids que são hoje montados em Recife. Muito importante. Fora esse tipo de operação especial, quais outras mercadorias que são importadas ou exportadas pelo Porto do Recife? É bom lembrar que o Porto de Recife é um porto concentrador de carga na região Nordeste. Toda a cevada que é importada para as cervejeiras que se implantaram hoje aqui no nosso estado, principalmente ao norte de Recife, passam pelo Porto de Recife. A barrilha, que é o produto que vai para as indústrias de vidros, principalmente a indústria de vidro plano que está se colocando hoje em Goiânia para atender a fita, passa pelo Recife. Essa barrilha também atende as indústrias de saponaço, tipo Unilever, e indústria que trabalha com sabão, aqui também passa pelo Porto do Recife. O trigo que hoje abastece a região metropolitana é importada pelo Porto do Recife. Toda a exportação de açúcar hoje é feita pelo Porto de Recife, tanto o açúcar demerara, que é operado pelo terminal açucareiro, que é um terminal automatizado, que tem capacidade de armazenamento de 180 mil toneladas estática e mais uma movimentação por hora de 1.000 toneladas que opera para dentro do navio. Então, o outro açúcar que nós trabalhamos com ele ainda é o açúcar em saco, que é direcionado a países que não têm refino. Então, normalmente são países da África que opera com esse tipo de açúcar ainda. O açúcar demerara, que é exportado pelo terminal, ele vai para açúcar onde não tem refino, mas França, Estados Unidos, onde eles têm as indústrias que fazem esse refino. Nós operamos também carga de projeto, tipo carga que vem para fita, pá eólica que vão para a indústria aí da energia. Nós operamos com carga de fertilizante, que atende a toda a demanda da agricultura nordestina, inclusive também para a parte de açúcar. Então é um porto que com terminais, inclusive dessas cargas que eu falei, que são arrendadas à empresa privada que opera no porto e tem suas instalações dentro do porto. Isso significa que o Porto de Recife tem todo um complexo de carga que atenda a toda essa demanda de indústria, do comércio da região Nordeste. Então, mesmo o porto estando dentro da cidade, ele ainda tem uma grande movimentação de mercadorias do comércio internacional em Pernambuco? Sem dúvida. A mobilidade do Porto de Recife, ela não afeta, e as pessoas que conhecem o Recife e esse entorno do Recife, nunca se viu nenhum tipo de falta de mobilidade no trânsito de Recife só no porto. Toda essa carga é saída em horário mais noturno, a partir de quando o pico da carga sai. Nós temos hoje distância de 9 quilômetros da saída do porto pela Avenida Norte, que interliga com a BR-101, norte e sul, então não há nenhum comprometimento do trânsito em função do porto. É bom lembrar que a maioria dos portos no próprio Brasil, e no exterior, são dentro das cidades. As cidades nasceram dos portos. Então os portos públicos, os portos comerciais, eles estão dentro das cidades. Isso em qualquer país, em qualquer estado do Brasil. Você tem o Porto de Santos, que é dentro da cidade, o Porto de Fortaleza é dentro da cidade de Fortaleza, o Porto de Salvador é dentro do Porto da cidade de Salvador, o Porto de Belém, todos os portos estão dentro da cidade. O importante é que não haja conflito entre o que o porto opera, da carga que sai com o que tem para entrar dentro do porto com a cidade. E a gente tem tido esse cuidado, nós temos todo um estudo disso, nós temos montando agora o nosso plano nacional de mobilidade, de logística portuária, os PDZs também estão sendo atualizados, então tudo isso com cuidado da gente conviver bem entre cidade e população e mobilidade. É bom lembrar que a cidade nasceu do porto, o Recife nasceu do porto. Então a gente sempre respeita e o que a gente espera é que as autoridades tenham os cuidados também de quando for fazer qualquer projeto de alteração disso, que sempre participe ao porto, converse com o porto, porque senão você pode inviabilizar um porto dentro do estado como Pernambuco, que não é fácil o tamanho do investimento que é para fazer um cais de porto que custa em torno de 250 milhões de reais e nós temos aqui 10 cais próprios para operacional e mesmo depois do porto ter sua operação, hoje mecanizada, hoje mais atualizada e que nós liberamos várias áreas dentro do porto hoje para atender outro tipo de movimentação. Por exemplo, nós estamos no terminal de passageiro, que era uma área de operação direta de carga do porto, que não é mais. Então nós abrimos mão para o terminal de passageiro hoje aqui.
Nós temos hoje o centro de artesanato dentro do porto, que é a área do porto. Nós abrimos mão de uma área para que fosse feito comércio, fosse feito loja, fosse feito escritório. Tudo é revitalização de área portuária que está sendo implantada no Brasil e no mundo, não dos portos, com uma modernidade. Logicamente que essas áreas foram ficando ociosas, foram ficando degradadas, e por isso que está sendo aproveitado nesses projetos, como o Memorial do Sertão, que está aqui próximo, perto de ser inaugurado, e que é bom que toda a população de Pernambuco venha conhecer esses novos empreendimentos que interligam, interagem diretamente com a cidade, do que as cidades hoje, no mundo todo, há esse mix entre um porto operacional de carga e um porto cultural ou porto comercial. A tecnologia ajuda ao desenvolvimento e o desenvolvimento da cultura. Muito, porque hoje são equipamentos que operam a carga com rapidez, os navios são muito maiores hoje, têm capacidade própria de movimentação, com seus equipamentos de bordo. Hoje as cargas são ensiladas na sua maioria, o que antigamente você para operar com, por exemplo, uma importação de grão aqui, essa carga chegava do navio, descarregava para uma lona no chão e essa lona era amarrada e jogada em cima do caminhão. Hoje o equipamento descarrega diretamente para o caminhão, ou diretamente para o vagão, ou diretamente para os armazéns ou para os silos que estão dentro dos portos. Muito bom. Com relação aos procedimentos da Receita Federal, quando um navio chega de um país estrangeiro, como funciona essa liberação, esse acesso para começar a movimentação? O navio atraca no porto com a carga, já é inspecionado antes da Receita liberar, e aliás a Receita Federal só libera quando os órgãos intervenientes que atuam em cada tipo de carga daquela, por exemplo, se é uma carga que exige, é comestível, é uma carga perecível, exige a perda da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária Nacional, Federal, ele tem que ir antes do navio, faz a vistoria, isso, a Receita só libera aquela carga para descarga, não é nem para saída para fora, mas para descarga do navio quando é fiscalizado pela Anvisa. Quando é produtos gênero tipo o trigo, a cevada, a Vigiago, que é a federal, que cuida da parte de alimentos. Então, essas cargas, o navio descarrega, só sai de dentro do porto quando aí, de posterior a essa vigilância sanitária ou agrícola, essa carga sai para fora do porto. Só quando a Receita libera, dentro desses 90 dias que eu falei do prazo, não saindo vai para o leilão. Então isso é já uma rotina dentro dos portos em função dessa operação. Com relação, o senhor gostaria de falar alguma coisa a mais da importância do porto nesse processo de importação? Até como eu disse anteriormente, e o que eu falei, as pessoas também já entenderam, a importância que tem um porto dentro da economia do Estado. Aqui se emprega em torno de 3 mil trabalhadores, diretos ou indiretos, participando da operação do porto. Aqui se movimenta caminhões, aqui se movimenta recurso de ICMS, de ISS para a prefeitura, aqui se movimenta todos os impostos que são gerados dessa matéria, muitas vezes de valor agregado muito alto, e gera e trabalha e fortalece a economia do Estado. Projetos que Porto Recife tem ajudado a desenvolver para Pernambuco, continuando agora, vocês devem lembrar que há pouco tempo, com aquela ideia que se teve em um momento, é bom que as pessoas saibam, que havia um projeto de acabar o Porto de Recife, desativar o Porto de Recife, quer dizer, numa irresponsabilidade de governos que não analisam o que significa o Porto do Estado e acham que aquilo pode ser desativado, quando na verdade o Porto de Pernambuco é o Porto Cabedelo. Porque Suape não está pronto ainda para esse tipo de operação, nem é próprio para isso. Nem é próprio para isso. Suape é um porto que foi concebido como um complexo industrial e portuário, onde ali se instalado refinarias, estaleiros, siderúrgicas, montadoras, carga de projeto alto, de valores altos de indústria. Não era um porto para estar no varejo, como é que se chama, operando açúcar em saco, operando grão. Então, nesse aspecto aí, nós hoje estamos já com um projeto de uma empresa do Ceará que produz trigo, para implantar aqui na antiga Pilar um silo para um moinho que assumiu a indústria de biscoito aqui na região e que vai operar trigo a partir do porto até essa instalação dele. Se não fosse esse porto desse aqui, talvez esse pessoal estivesse procurando outro porto para instalar essa instalação.
E assim vários outros projetos bons, tipo esse que eu falei anteriormente, da AGE, que nós viabilizamos no Pernambuco. Para você ter uma ideia, o projeto da AGE fez com que, no mês de junho, o comércio exterior do Pernambuco fosse superavitário pelo grande volume de recursos de imposto pago ao Estado de Pernambuco nessa movimentação da exportação dessa carga. Com isso, a balança comercial de Pernambuco ficou equilibrada. Em termos de volume, qual é a mercadoria mais importante ainda dentro aqui do Porto do Recife? Na exportação ainda é o açúcar. O açúcar. Houve uma dificuldade nessa movimentação há de 2 anos para cá em função da seca que assolou o Nordeste e esse volume diminuiu dentro do porto. Mas na importação nós temos fertilizante, a barrilha que tem crescido muito em função das indústrias de vidro, a cevada em função da instalação de indústria cervejeira no norte do estado. Então, essas cargas são as cargas que têm um volume considerável no Porto do Recife. As cargas a granel é o principal foco do Porto do Recife. Hoje a carga granel ainda é a carga mais movimentada no seu conjunto de granéis, ainda é o forte de operação do Porto do Recife, tendendo a crescer muito mais agora. Bom, doutor Carlos, agradecendo sua participação no nosso bate-papo hoje sobre o Porto e a importância no comércio exterior e para ensinar um pouco de toda essa operação para os alunos do curso técnico de logística do nosso estado. O Porto do Recife que agradece a oportunidade de ter contribuído com esse curso e ficamos à disposição para qualquer momento que houver necessidade, nós estamos aqui no Porto, pronto para atender. Obrigada. Bom, finalizamos aqui a nossa entrevista e nossa videoaula extra para aprimorar o conhecimento de todos vocês sobre as operações do Porto no comércio internacional. Obrigada e até a próxima!